Olá, meus irmãos, saudações. Vamos falar sobre Páscoa? Estamos em mais uma Páscoa, 2026. No calendário judaico, já está na contagem de 5.786. Sim, está no ano de 5.786. Desde a primeira Páscoa, da primeira celebração da Páscoa, foi no Antigo Egito, fazem mais ou menos 3.500 anos. 3.500 anos. Mais ou menos 1.513 anos antes do nascimento de Jesus. 1.513 anos antes de Jesus. Mais ou menos isso. Estamos numa nova Páscoa. Mais uma vez temos a oportunidade de celebrar a Páscoa. Interessante que a Páscoa é um daqueles momentos que agrega a família, soma a família. Muitos de nós que já somos casados, aproveitamos para poder estar no ambiente de nossos pais. Nossos filhos aproveitam para poder preparar um ambiente como um ninho aconchegante para estar com seus pais, com seus irmãos. Agrega valores, agrega sentimento e agrega união. Isso nos faz mais forte como amigos, como irmãos, como semelhantes, como pais, como mães. Isso nos agrega mais. Mas vamos falar sobre Páscoa. Vamos ver a Páscoa de Deus, da parte de Deus. Temos muitas tradições diferentes. Muitas vezes nos perdemos no meio de tradições, mas algumas coisas importantes que vale a pena falar. Primeiramente, no capítulo 1 do Evangelho de João, versículo 29, nos diz assim: e no outro dia, estando Jesus passando, João disse: eis aí, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. É exatamente isso. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Onde aconteceu o primeiro fato do Cordeiro da Páscoa? Aconteceu no Egito Antigo, onde o povo estava escravizado, com corrente, com grilhões, mas também emocionalmente acostumado a viver como escravos. Emocionalmente, eles estavam aprisionados. Psicologicamente, estavam também aprisionados. Tudo que é uma vida após a outra, de uma família, de uma geração após a outra, tudo que uma escravidão pode causar, aquela geração já trazia. E chegou um momento em que Deus interviu para que resgatasse aquele povo. Então, Deus mandou que matasse um cordeiro, um animal novo, ainda com um ano, no máximo um ano, de até um ano, um cordeiro puro, sem máculas, ou seja, mácula significa mancha, sem mancha, para significar que não havia pecado e que não tivesse defeito, porque na verdade aquele cordeiro era uma ação teatral, uma encenação teatral e profética de que um cordeiro verdadeiro de Deus haveria de morrer por aqueles que crescem, por todo aquele que crescem. Então, matava-se o cordeiro e o sangue dele se colocava nas portas, no lado direito, no lado esquerdo e na parte de cima. Manchava-se, fazia a marca do sangue do cordeiro sobre aquelas casas. E o anjo da morte ia passar, ou o anjo destruidor ia passar. E quando ele visse a marca do sangue do cordeiro ali naquela casa, então aquela casa estaria protegida. Então ele passaria por cima e não tocaria. Páscoa, a palavra Páscoa significa passar por cima. No português Páscoa, no inglês Passover, que significa literalmente passar por cima, eles traduziram direto do hebraico, Passover, passar por cima. E não lembro bem se Pesha ou Pasha, seu nome Pesha, um nome parecido na pronúncia original do hebraico, Pesha, tá? O nome provavelmente muito próximo dessa pronúncia é a Páscoa em hebraico.
É porque quando o anjo da morte viesse, quando aquele mal viesse, quando aquela 10ª praga viesse, tá? Depois de 9 pragas que assolaram o Egito, tá? Quando viesse agora essa praga, que era a mortandade, então o anjo quando passasse, o anjo da destruição quando passasse para colher aquelas vidas, ele ia ver que ali aquela família estava debaixo do sangue do Cordeiro. Eu quero que você entenda isso profeticamente para o dia de hoje. É preciso Cordeiro. É preciso estar debaixo do sangue do Cordeiro. Preste bem atenção, é do sangue do Cordeiro. Porque o Cordeiro era um animal puro, segundo o livro de Deuteronômios e do livro de Levítico. Porque tinha uma lista de animais que eram puros e que eram imundos. E os imundos não poderiam ser consumidos, muito menos serem usados em um culto, em sacrifício. E, coincidentemente, o coelho está mais ou menos em Deuteronômio, capítulo 14, próximo do capítulo 14, em Deuteronômio, que mostra ali a mesma restrição fazendo sobre o porco, o tipo do casco dos pés que eram fendidos ou que não eram fendidos, nessa mesma atribuição entrava o porco e entrava o coelho. E o mundo original, muito sabiamente, tentou colocar e conseguiu, com êxito, ofuscar a comemoração do Cordeiro, da festa do Cordeiro, da seguinte forma, colocando o coelho, que é um animal fofo, porém imundo. Segundo o livro de Levítico, o livro de Deuteronômio, é um animal imundo. Então, conseguiram fazer a festa do coelho. No Ocidente, praticamente é celebrado a festa do coelho, como se o coelho fosse o dono da festa. Mas, de verdade, essa é a festa do Cordeiro. A festa do Cordeiro. Entenda bem, como às vezes não parece ser por acaso que colocaram na área do comércio o coelho ofuscando o cordeiro. O coelho, ele é um animal que ele é símbolo da sensualidade, da sexualidade e da pornografia. Entendo, festas ligadas à sexualidade, prostituição, é normal pessoas usarem a representação de coelho. Inclusive, uma revista muito famosa na década de 80 e 90, depois com as mídias, perdeu um pouco a notoriedade, mas uma revista muito famosa, uma marca muito famosa na área de revista e em área de pornografia, é justamente representada como coelho, representada pelo símbolo do coelho. E por quê? De verdade, o coelho é um dos animais que pratica muito sexo. Talvez um dos que mais pratica sexo. Se você não separar o macho da ninhada dos filhotes, ele pratica sexo, tá? Até com o filhote, tá? O que fica muito próximo da gente ter um entendimento como pornografia ou alusão à pedofilia, tá? Mas o cordeiro, ele é um animal limpo, tá? Toda vez no Antigo Testamento, quando se sacrificava, matava um cordeiro, estava significando que o cordeiro de Deus haveria de morrer no lugar de alguém que não tinha, aquele cordeiro não tinha aquela culpa, não tinha aquele pecado, mas morreria no lugar da pessoa, não morreria no lugar de alguém. Veja bem, quando Abraão, Gênesis capítulo 22, ele recebe uma ordem para sacrificar o seu filho. A primeira vez que eu vi esse texto, eu fiquei perdido, com dificuldade de entender como que Deus pede alguma coisa semelhante. Vale a pena entender que Abraão estava vindo de um povo pagão. Ele realmente conhecia Deus, porque os ídolos que ele tinha não falavam com Deus, não se manifestava daquela forma. Os ídolos que o pai dele, Tera, fabricava, não viam, tinham boca, mas não falavam, tinham pés, mas não andavam, tinham olhos, mas não viam, tinham nariz, mas não cheiravam e precisavam, para se locomover, que alguém o carregasse. Mas agora, quando Abraão, ele ouviu a voz de Deus falando com ele, Abraão, sai da tua terra,
eu te farei uma grande nação. Então agora foi algo diferente. A experiência que Deus deu a Abraão fez ele entender que ali ele estava tratando com um Deus verdadeiro, com o eterno Deus. E agora Abraão ele sai e depois ele vai chegar a uma determinada idade. Foi prometido que Abraão seria pai de uma grande nação, mas Abraão não tinha nem filho ainda. E agora chega um momento em que depois que ele tem um filho, já numa idade avançada, Deus vira para ele, já tinha prometido que através de Isaac seria feita uma grande nação. Hoje o que nós chamamos de nação de Israel. E o que acontece? Aí agora ele vira e diante de Deus fala para ele sacrificar o filho dele. Certamente já tinha visto isso muitas vezes na terra de seu pai, no meio dos pagãos. Só que tem um detalhe. Como ele sabe que o nosso Deus é Deus que não mente, Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender, então ele sabia que ainda que ele sacrificasse Isaac, através de Isaac, do próprio Isaac, ia acontecer alguma coisa sobrenatural, porque através de Isaac é que ia surgir uma grande nação, que chamamos hoje de Israel. Então não era através de outro herdeiro, então ele sabia, ele tinha fé que Deus era poderoso o suficiente para ressuscitar o filho. Então presta atenção, tinha um assunto de ressurreição aí. Então ele caminhou e no terceiro dia levantou os olhos e viu um monte, e aquele cordeiro, aquele seu filho, que estava representando o cordeiro, Isaac, ele estava ausente da sua mãe, ausente de todos os seus, durante 3 dias. E preste bem atenção, quando Eliezer perguntou para ele, quando ele falou para Eliezer, fica aqui, porque eu e o moço, eu e o garoto, eu e o rapaz, nós vamos até lá, vamos adorar a Deus e voltaremos. Preste atenção nisso no texto. E voltaremos. Ele sabia que voltaria. Que alguma coisa ia acontecer, que Deus ia ressuscitar a criança. Que Deus ia ressuscitar o rapaz e eles voltariam. Tá? Então ele sabia que não perderia Isaac. E ele foi lá. E preparado. Confiando que tinha fé em Deus e conhecia Deus. Não é como eu conheço, como você conhece, como outras pessoas conhecem, não. Mas é importante toda vez que a gente fala sobre o sacrifício de Abraão, nós entendemos que Abraão voltou com o menino vivo para casa, sem tocar, sem um arranhão. Porque Deus não trabalha com sacrifício humano. O Senhor Elohim Kadosh, Deus Todo-Poderoso, não trabalha com sacrifício humano. Tá? As nações pagãs trabalham. Naquela época, as nações pagãs trabalhavam. Os deuses pagãos trabalhavam, faziam sacrifício humano. Os cultos pagãos faziam sacrifício humanos. Os cultos macabros faziam sacrifício humano. Mas o Senhor Deus, Criador dos céus e da terra, não. E agora ele vira e fala assim, olha, eu e o moço iremos, adoraremos e voltaremos. E quando ele estava pronto, preparado, para poder sacrificar o menino, que pegou o cutelo, que era a ferramenta que imolava, que dava o golpe no cordeiro, tá? O anjo do Senhor bradou do céu e falou, Abraão, Abraão, não toque no seu filho. E agora eu vi que tu não me negaste o teu filho, porque no coração dele, ele já tinha sacrificado. Sabe como? É que as coisas são geradas primeiramente no coração. Quando a gente nega a Deus, a gente nega primeiro no coração. Quando nós aceitamos a Deus, aceitamos primeiro no coração. Então no mundo espiritual acontece primeiro. E se não houvesse impedimento do anjo, Abraão, ele sacrificaria. Tá? Mas, agora Abraão olha para o lado. Deus trabalha para quê? Abraão olha para o lado e viu que o cordeiro de verdade estava ali do lado. Sabe qual é o significado? Aquele cordeiro ali, que estava embolado lá pelo chifre, tá? Com menos de 1 ano, já com o chifre de um determinado tamanho, embolado nos galhos pelo chifre, era o cordeiro que Deus já tinha preparado. Sabe por quê? Porque Deus não estava interessado em sacrificar Abraão. Em sacrificar Isaac, desculpa. Deus não estava interessado em sacrificar Isaac. Deus já tinha para si o seu cordeiro. Tá? E esse cordeiro é a representação de Jesus. Então presta atenção, no lugar de Isaac, morreu Jesus. Toda vez que eu for semelhante a Isaac, no meu lugar, por causa dos meus pecados, morreu Jesus. E no Antigo
Egito, quando foi passado o sangue nas portas ali, era para indicar que o poder do sangue daquele cordeiro livrava eles de toda aquela mortandade, toda aquela praga. E quando aconteceu essa primeira comemoração, ano após ano, vem acontecendo, todos os anos, na mesma época, acontece na mesma data, segundo o calendário hebraico, acontece essa mesma comemoração. Ano após ano, de maneira que já temos quase 3.500, mais ou menos 3.500 anos, que acontece continuamente essa festa. É uma das festas mais tremendas, mais significativa, porque Jesus é o Cordeiro de Deus. Nesse texto aqui, quando João Batista, ele aponta e fala assim, olha aí, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eis aí, olha aí, povo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É porque tudo apontava para Jesus, que é o verdadeiro Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Veja aqui, tá? João, ele teve o discernimento, a revelação da paz de Deus, que Jesus Cristo, Yeshua HaMashiach, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Era o verdadeiro Cordeiro. Por isso cessou o sacrifício. Porque muitas vezes tentaram matar Jesus. Só que foi proibido, porque Jesus era o Cordeiro verdadeiro de Deus. Então, ele só poderia morrer na Páscoa, durante a celebração da Páscoa, na sexta-feira. Quando um cordeiro morria por toda uma nação. Morto pelo sumo sacerdote. Morria por toda uma nação. E Jesus, ele foi obediente até a morte de cruz. E ressuscitando 3 dias depois. A Páscoa é a festa do Cordeiro. Tá? Não permita. Guarde isso como um valor, como se fosse mais uma coroa. Agrega isso como se fosse uma pedra à tua coroa. E tome cuidado para que ninguém retire de você esses valores. Para que ninguém roube a tua coroa e junto seja levado esses valores. É uma pedra nessa coroa. É uma pedra nessa coroa de consciência, nessa coroa de valores. Tá? Que o Cordeiro de Deus possa ser entendido de maneira completa sobre a vida de cada um de vocês. Feliz Páscoa. Que o significado verdadeiro da salvação de Cristo possa ressurgir, possa renascer na vida de cada um de vocês, em nome de Jesus. Amém.